Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós iremos dar início ao nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Convido a todos a colocarem em pé e nós vamos ler o trecho na palavra de Deus que está no Salmos de número 99, que diz assim: Reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobre modo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidades, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamava ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. E tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança dos teus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? O que nós vamos fazer é exatamente isso. Nós vamos celebrar a santidade do nosso Deus. Nós vamos aqui adorar a esse Deus. Portanto, eu convido tanto aos que estão aqui, como aqueles que nos acompanham a partir de suas casas, para que celebre ao Senhor, para que glorifique ao Senhor, para que exalte a esse Deus. Ele é o Deus Santo, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar ao Senhor? E eu quero também, antes desta oração, incentivar você a adorar a Deus com as suas ofertas e os seus dízimos também, pois isso faz parte da nossa adoração, da nossa gratidão. Nós dizemos para você, não oferte a Deus para você ter bênção, mas oferte a Deus ou devolva o seu dízimo porque você já é abençoado. Amém? Você crê dessa maneira? Então você pode fazer isso porque você já é abençoado e Deus continuará te abençoando sempre. Oremos ao Senhor. Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Nós estamos imensamente agradecidos, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai, para celebrar ao Senhor. Reconhecemos, meu Deus, o quanto somos imperfeitos. Reconhecemos, ó Deus, o quão pecadores e miseráveis que somos, ó Pai. Nós, ó Deus, por nós mesmos somos falidos, não temos recursos, não temos capacidade em nós. Tudo que temos vem do Senhor. Portanto, meu Deus, a nossa adoração é por causa da Tua graça. O que vamos fazer aqui é por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. É nesta graça oferecida por Cristo Jesus que depositamos a nossa confiança e rendemos adoração ao Teu nome, Senhor. Portanto, ó Deus, venha com misericórdia olhar para cada um de nós, olhar para cada pessoa, atentar para nós, meu Deus, e receber a nossa adoração, não pelos méritos que possuímos, mas por causa dos méritos que Cristo ofereceu por nós na cruz do Calvário, por causa da grande obra realizada por Ele, por causa da obediência de Cristo, meu Deus, por causa do sacrifício. A paz do Senhor, irmãos. Que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado por todos nós neste momento. Também os que estão em casa, que estão nos assistindo. Que Deus seja louvado por tudo isto e que a bênção de Deus seja sobre cada um nesta hora.
Amém? Iremos louvar a Deus com 2 louvores. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em figuram de cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Amém? Jesus venceu na cruz do Calvário. E nós vencemos também, se confiarmos e crermos nele. Amém? Fique de pé e possamos sempre pensar nisso. Somos fracos, somos frágeis, somos limitados, mas Jesus é forte.
Jesus é poderoso e Ele pode realizar aquilo que é impossível aos nossos olhos. Cristo Jesus pode realizar em nossas vidas, e Ele tem preparado para cada um de nós um lugar de delícias. E Ele disse que aonde nós estivermos, aonde Ele estiver, Ele quer que nós estejamos também. Lugar de delícias é o louvor que iremos cantar. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Ao perfume de Cristo exalado, incontáveis delícias ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos se és rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos levar a Jesus. Os encantos da terra não podem descrever a beleza dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, alegrias eternas ocorrem com a existência perpétua da luz. Muito felizes nos torna Jesus. Conservemos em nossas lembranças as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de ofertar-nos do reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos viver a beleza que na pátria celeste haverá, é somente pedir com pureza que Jesus sua graça nos dá. Pois dali, todo cheio de amor e ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta e nos ouve, Jesus. Amém? Deus seja louvado para todo sempre. Assim diz a palavra de Deus. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá a tua vinda e do mundo? Marcos capítulo 13, 26 ao 17, diz assim: E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém? Oremos ao Senhor. Meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença.
diversa que surgir à nossa frente, e estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos agradecidos a Deus. Hoje é o último domingo do mês de novembro, e nós falamos desse mês sobre o reino de Deus, né? Nós falamos o tema sobre o reino de Deus, e hoje o tema é a vinda total do reino de Deus, nossa esperança. Então nós vamos trabalhar esse assunto. Para quem acompanhou ontem a mensagem, ouviu o presbítero Osias falando sobre a importância de proclamar o reino. Não foi isso que foi falado? A proclamação do reino, não foi? Então agora, qual é a importância de proclamar o reino? Porque as pessoas precisam saber desse reino. Na verdade, hoje nós não iremos falar de proclamação, mas nós vamos falar sobre o evento final, que é a instalação definitiva e completa do reino de Deus. Mas a proclamação do reino, ela tem como objetivo de anunciar às pessoas que tem um reino que está nesse mundo, que ele está instalado nesse mundo, e que ele vai ser instalado de uma forma definitiva na volta de Jesus Cristo. E o nosso objetivo é alertar as pessoas, para que elas venham correndo para esse reino, para que elas deixem o reino das trevas, para que elas não sofram as consequências de estarem do outro lado. Então este é o objetivo principal da nossa mensagem, da nossa pregação. Então, diante disso, uma coisa que nós precisamos entender, como cristãos, os cristãos, eles precisam discernir o tempo em que estão vivendo. Todo cristão precisa. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos Jesus falando dos sinais dos tempos como sendo prenúncio do fim. Então, nada nesse mundo, nada do que acontece nesse mundo, acontece por acaso. Não é resultado de uma casualidade, não é resultado, de repente, apenas dos fenômenos naturais em si, ou de repente de uma tragédia simplesmente humana. Mas todas as coisas que acontecem, elas, principalmente nesses últimos dias, elas estão diretamente ligadas com as pronúncias ou com as previsões de Jesus Cristo para os dias finais. Então, quando serão essas coisas? Então, aqui Jesus ele está respondendo. Os discípulos perguntam para ele: quando é que serão essas coisas? Num primeiro momento, eles estavam diante do templo. Eles olham, eles começam a admirar a beleza do templo, a estrutura daquele templo. E Jesus então faz uma predição naquele momento, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada daquele templo. Por isso que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o que Jesus estava dizendo é que haveria um momento em que aquele templo de fato não viria a existir. E quando nós voltamos na história, esta previsão de Jesus Cristo, ela aconteceu exatamente no dia 30 de agosto do ano 70 da era cristã, quando o general Tito consolidou, massacrou toda a cidade de Jerusalém, invadiu de forma definitiva, colocando fogo no templo e destruindo aquele templo que na verdade era o segundo templo que tinha sido construído. Salomão construiu o primeiro templo, e depois, quando Jerusalém foi invadida, ela foi destruída pelos babilônios, e depois Ciro, ele deu a ordem para a reconstrução novamente do templo, e foi construído o segundo templo, que terminou mais ou menos no ano 19 antes de Cristo, a construção do segundo templo. E esse segundo templo, então, ele foi destruído por volta do ano 70 pelo general Tito. Então, dando cumprimento a essa profecia. E é referente a esta informação que os discípulos estão perguntando para Jesus. Eles estão perguntando: quando serão estas coisas? Então, aqui nesse trecho da palavra de Deus, nós encontramos duas informações importantes. A primeira, Jesus está falando sobre um tempo muito presente, muito próximo, que iria acontecer aquilo. Tanto é que aconteceu no ano 70, mas ele também aproveita para alertar os seus discípulos e alertar a igreja sobre também os sinais dos fins dos tempos, aquilo que sinalizaria para a sua volta, que faria com que os cristãos entendessem que a volta dele está iminente, que a volta dele não está muito longe.
Então nós observamos isso. Então quando o templo foi totalmente destruído, aquele evento, ou seja, que aconteceu, se vocês lerem a história, foi uma ação sangrenta, uma ação horrível. Então, que matou, não existe uma coerência histórica. Alguns historiadores dizem que foi 100 mil pessoas que morreram, né? Outros dizem que chegou até 1 milhão de pessoas. A gente nunca sabe exatamente qual foi a quantidade de pessoas que morreu. Mas o certo é que sendo 100 mil pessoas ou sendo 1 milhão é muita gente. Tá? Uma pessoa que morre já é demais, não é? E na verdade ali morreu muitas pessoas, foi uma ação desesperadora. E a partir dali, os judeus eles foram espalhados pela face da terra. Nunca mais eles voltaram para a terra deles, a não ser agora só depois do ano 48, com a decisão da ONU, em que autorizou eles novamente a instalar o Estado de Israel, e eles vivem lá sempre em conflitos com os palestinos, porque os palestinos não reconhecem eles ou aquele território como sendo deles. Então esse é um problema e exatamente a consequência daquela ação que Jesus disse que aconteceria com eles. Então, ou seja, nós observamos que a palavra de Cristo, ela se cumpriu fielmente. Isso traz para nós o quê? Um paradigma para o fim desta era. Tudo que Cristo anunciou se aconteceu, e Ele disse que outras coisas também acontecerão. Então nós precisamos ficar atento para isso. Nós precisamos ficar sempre observando, analisando. Nós não podemos baixar a guarda de forma alguma e pensando que isto trata simplesmente de uma casualidade, como muitas pessoas tentam passar, ou como tentam trazer para a gente a ideia. Então, nesse trecho do Evangelho, Jesus está falando dos eventos relacionados à sua vinda e o fim dos tempos. Em outras vezes, Jesus falou de ambos os eventos de uma vez, ou seja, os sinais, eles apontam inevitavelmente para a consumação do reino de Deus. Os reinos do mundo e o sistema maligno que existe aí, eles serão totalmente abalados e suplantados de uma vez por toda, diante do domínio eterno do Deus sobre todas as coisas. É isso que vai acontecer. Então todos os sinais estão mostrando que o fim do mal, o fim do domínio de Satanás, o fim do domínio desse sistema está chegando ao fim. E vai chegar um dia que ele vai ser suplantado, ele vai ser totalmente destruído, ele vai ser totalmente aniquilado. É isso que a Bíblia diz. A doutrina bíblica, ela traz para a gente a aniquilação de todo o sistema maligno. Por mais que a gente não queira, de repente algumas pessoas pensem diferente ou preguem diferente, mas é isso que a Bíblia diz. Então Jesus ele falou da intensidade dos sinais. Os sinais pronunciados por Jesus são passos que vai levar ao grande final. Então nós precisamos entender isso. Então Jesus Cristo ele falou do surgimento do ministério do engano. Ele disse que surgiria muitos aqueles que viriam em seu nome, dizendo que era o Cristo, e enganariam a muitos. Muitas pessoas se colocariam, ou tentariam roubar o lugar de Cristo, o trono de Cristo. E muitas pessoas acompanhariam esses falsos cristos. Ele fala também do aumento do desentendimento entre as nações. Ou seja, sempre houve guerra no mundo, mas nunca a gente tem conhecimento de guerras que atingiu como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a gente observa que a cada dia as pessoas estão sempre em guerras. Se a gente observar, ali mesmo na região do Oriente Médio, eles estão em constantes guerras, sempre. Os Estados Unidos estão sempre envolvidos em alguma guerra, né? Sempre tentando ser o mediador, sendo a polícia do mundo e tentando interferir em algumas questões. Em alguns momentos eles têm êxito, em outros momentos eles acabam de repente não tendo êxito e acaba gerando mais ódio. E aí nós observamos as guerras sempre em eminência. Na África tem países que eles estão em constantes guerras, tribos contra tribos e tanto mais, tantas coisas acontecem. E Jesus Cristo disse que haveria o aumento do desentendimento das nações. Ele diz: quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerra, não fiquem perturbados, porque assim deve acontecer.
mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então é isso que nós temos visto. Embora o mundo trabalhe hoje com a filosofia, com a ideia do liberalismo econômico, de uma globalização, o que a Bíblia prevê é que isso não vai se sustentar. Embora a gente veja isso, e quando a gente olha para isso, enche o coração de esperança, a Bíblia diz que, na verdade, isso não vai se sustentar por muito tempo. Não vai, e quando isso acontecer, será, de repente, o final. Tanto é que a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, haverá o quê? Repentina destruição. Então, quando as pessoas se sentirem totalmente seguros, aí que, de repente, estará mais próxima a destruição. Também Jesus falou sobre o aumento das tragédias naturais. Ele disse que haveria terremotos em diversos lugares, haveria fomes, e que isto era o princípio das dores. E nós temos visto cada dia mais locais onde não acontecia tantos terremotos acontecendo, ou acontecendo numa maior intensidade do que acontecia antes. Cidades e cidades são destruídas. Sempre nós olhamos, basta você olhar o noticiário, buscar o histórico dos terremotos, a gente tem visto a intensidade com que esses fenômenos naturais, e aí também a gente tem os maremotos, tem uma série de situações que tem interferido, que tem abalado, ou seja, o aumento das tragédias naturais. Mas Jesus também falou que um dos sinais dos tempos dele seria perseguições e torturas e prisões por causa do nome e da fé em Jesus Cristo, por causa da pregação do nome dele e por causa da fé em Jesus Cristo. Se nós buscarmos a história desde o início do cristianismo, sempre houve perseguição à igreja. Quando nós vemos nos primeiros momentos, nesse período mesmo de 81 da era cristã, começa a perseguição do Estado romano aos cristãos, porque até mais ou menos esse período, mais ou menos na década de 70, o problema dos cristãos era mais com os judeus, com a religião judaica. A perseguição era mais, a briga era mais entre judeus e cristãos, porque os judeus não aceitavam que os cristãos anunciavam que o Messias já tinha vindo, porque para os judeus o Messias ainda viria. Eles não creram que o Messias veio, que Jesus Cristo é o Messias. Então eles tinham um problema muito sério com esta pregação, porque havia muitos judeus, mas chega um momento que não é somente os judeus que estão pregando isso. Agora os gentios começam a crer no Evangelho, romanos começam a se converter, pessoas de outras nações começam a se converter. E agora essas pessoas, elas começam a ter problemas culturais, eles começam a ter choques culturais com as pessoas de sua origem, da sua família. E a partir daí eles começam a ter problemas muito sérios. Eles começam a ter a perseguição e o preconceito das pessoas do povo, porque entendia de forma totalmente equivocada aquilo que eles criam. E também havia a perseguição da elite, da classe dominadora, que também tratava eles com preconceito. E os cristãos primeiro, eles eram tratados como ateus, porque eles não acreditavam nos deuses deles, acreditavam num Deus invisível. Então houve muito ataque, muitas coisas, mas não foi só isso. Se a gente vem acompanhando a história, hoje ainda, quando a gente acessa o site de Portas Abertas, nós vamos encontrar muitos lugares no mundo onde é um risco enorme pregar e proclamar o nome de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas nesse momento presas, muitas pessoas no corredor da morte, porque anunciam Jesus Cristo ao mundo, porque pregam, porque creem em Jesus Cristo. Então nós vemos que, embora que no Brasil, onde nós estamos vivendo, não existe essa perseguição direta, em países como na região do Oriente, na região oriental, China, naquela região, é muito perigoso proclamar o Evangelho. No Oriente Médio é muito perigoso proclamar o Evangelho. Na Índia é muito perigoso proclamar o Evangelho. Em vários países do mundo, pessoas estão presas, pessoas são mortas, pessoas são torturadas, pessoas são simplesmente extirpadas da sociedade porque creem no Evangelho de Jesus Cristo. Então nós observamos que isto aconteceu, está acontecendo, e a tendência é estas coisas aumentarem cada vez mais. Um outro sinal que Jesus Cristo colocou aqui, que era o aumento da deslealdade entre os parentes consanguíneos. Então ele diz que
o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Então a ideia é que quanto mais se aproximar a volta de Cristo, esses sinais vão acontecer de forma mais intensa. Então é isso que nós precisamos estar preparados. Tem pessoas que ficam alarmadas, tem pessoas que começam a questionar Deus, tem pessoas que começam a desistir da fé, tem pessoas que começam a aderir a esses sistemas, porque a pressão é muito forte, o discurso é muito forte. Eles não vão vir aqui nos elogiando, eles não vão vir aqui elogiando os cristãos, eles vão chamar os cristãos de ignorantes, eles vão chamar, como no início da igreja cristã, eles achavam que os cristãos eram pessoas perigosas, era um perigo para a sociedade, era isso que eles achavam. Tanto é que quando Pedro ele escreve a carta, ele diz para que eles, que se eles sofressem, eles não sofressem como ladrão, como salteadores, como pessoas desse mundo, com injustiça, mas que eles sofressem por causa do nome de Cristo. Então eles deveriam dar bom testemunho. Então a igreja primitiva, se hoje nós precisamos e temos um compromisso de dar um bom testemunho diante da sociedade, naquela época era muito mais, porque as pessoas olhavam para os cristãos com preconceito, e a elite ela tinha vendido a ideia de que os cristãos eram um perigo. Até porque os cristãos eles tinham as festas, as celebrações, que era a celebração da ceia, era chamada festa do amor. E como os cristãos também, sempre eles se chamavam de uns aos outros de irmãos e irmãs, então eles entendiam que havia uma ação incestuosa, ou seja, um relacionamento de parentes consanguíneos. Então eles não entendiam que essa questão de irmão e irmã era uma relação de fé. Eu tratava por causa da fé, eu sou irmão por causa da fé. Então eles achavam que parentes consanguíneos se casavam. Outra coisa que eles também questionavam era a questão da ceia. Como a ceia sempre foi restrita apenas àqueles que eram iniciados e levados ao batismo, então outras pessoas não podiam participar da ceia, não podiam adentrar. Então eles achavam que era uma reunião secreta que acontecia entre o cristianismo, e lá, como Jesus Cristo ele era um menino que tinha nascido numa manjedoura, então eles diziam que eles pegavam as crianças e colocavam dentro do pão, para que o novo convertido comesse e engolisse aquela criança. Então tinha uns absurdos assim, que algumas crendices, e eles semeavam isso. Então os cristãos sofreram muitas perseguições por causa dessas mentiras, ou por causa da ignorância que havia, porque não conhecia a fundo a doutrina e o ensinamento do cristianismo. E é exatamente essas ideias que eles tentam passar hoje para a sociedade em relação ao cristianismo dos dias de hoje. Estas mesmas ideias que eles tentam vender para a sociedade dos dias de hoje, tentando vender a ideia que nós somos pessoas ignorantes e que nós somos pessoas perigosas. Eles tentam, hoje na França, só para ter uma ideia, existe um movimento do secularismo radical, em que eles querem proibir toda a ação, toda a prática religiosa no estado francês, no país lá, porque com base, eles linkam toda a ação religiosa com os movimentos terroristas que estão acontecendo lá. Só que o movimento terrorista que acontece na França é resultado de um afastamento daquele povo do Evangelho, o afastamento deles e a abertura para que outras práticas acontecessem e desse espaço para exatamente suplantar o cristianismo, destruir o cristianismo. E agora eles são vítimas das próprias ações deles. Então nós precisamos entender que existe muitas dessas coisas. Então Jesus Cristo ele deixou claramente anunciado que essas coisas haveria. Então haverá forte intensificação da mesma hostilidade satânica que a igreja experimentou durante toda a sua existência. Então vai chegar um momento em que a ação, a hostilidade satânica à igreja vai ser intensificada. Nós precisamos estar preparados para isso. Então o apóstolo Paulo diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, quando querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Então, Jesus falou do nosso desafio em relação ao aparecimento dos sinais.
Ele falou que nós teríamos desafio. Qual é o desafio cristão diante dos sinais que prenunciam a volta de Jesus e a consumação do reino de Deus? O grande desafio nosso é nós estarmos atentos, é nós estarmos vigilantes. Jesus Cristo, ele diz, fiquem atentos. Ou seja, nós então precisamos ter cautela. Ele diz, ninguém vos engane. Nós não podemos ser enganados. Então a perseverança e a vigilância, ela precisa ser constante. Jesus Cristo alertou para nós. Então nós precisamos ter em mente que o mundo é nosso inimigo e a perseguição é iminente. Porém, nada que surgir contra a igreja de Cristo deve desanimar a mim e a você. Nenhuma coisa que levantar contra a igreja. Nós precisamos permanecer firmes na fé, firmados no Evangelho de Jesus Cristo. Então, aquilo que Pedro disse, se alguém sofre, se algum de vocês sofrer, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro 4, 15 e 16. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então como será a volta do Rei Jesus? Como é que ele vai voltar, entendeu? Então os cristãos aguardam com esperança a vinda do seu verdadeiro Rei. Nós precisamos aguardar com esperança a vinda do verdadeiro Rei. E como é que será essa volta desse Rei Jesus Cristo? Apocalipse traz para nós a descrição da volta de Jesus com as seguintes palavras: vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Jesus é o cavaleiro fiel. Então nós vamos ver alguns aspectos importantes da volta de Jesus. Primeira coisa que a Bíblia diz, que a volta de Jesus Cristo será visível. Diz que todo olho vai ver. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1:7. Então a Bíblia ensina que a volta de Jesus será visível. Diferente do que muitas pessoas ensinam. Inclusive teve esse tempo atrás, acho que uma novela, que mostrava as pessoas assim, desaparecendo igual jogos de videogame, né? As pessoas iam subindo dessa forma. A Bíblia não ensina que vai ser daquela maneira. As pessoas não serão arrebatadas dessa forma. As pessoas serão arrebatadas, mas elas verão Cristo aparecendo nas nuvens. Desta forma que elas verão Cristo, elas enxergarão Cristo. Então ninguém vai ficar, de repente, procurando os crentes porque eles desapareceram. Todo olho vai ver, todas as pessoas vão ver. Então a promessa da volta de Jesus inclui o aspecto da visibilidade. Jesus virá de forma visível, ou seja, nós encontramos na Bíblia Católica, Atos 1, versículo 11, dizendo assim: esse Jesus que foi tirado de vocês e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Qual é o relato que nós encontramos lá em Atos capítulo 1? A pergunta dos anjos que aparece diante dos discípulos é essa: por que vocês estão olhando para os céus, varões galileus? E que eles estão olhando Jesus sendo ascenso aos céus, subindo aos céus, voltando para os céus. E agora os anjos declaram para eles que eles vão ver Jesus voltar da mesma maneira que eles viram Jesus subir. Então nós veremos Jesus aparecer nas nuvens. Não será um momento, não será uma forma que eu vou estar aqui, de repente vocês estão sentados e eu vou desaparecer, ou de repente eu vou estar aqui e vocês vão desaparecer. Não é assim que a Bíblia diz. Nós ouviremos o som da trombeta de Deus. Nós ouviremos o som da trombeta de Deus. Então a Bíblia, revista e corrigida, ela diz assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu o vestigir. Porque assim como o relâmpago sai para o oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ela será visível, você não consegue esconder. Um relâmpago você não consegue, ele não consegue passar desapercebido aos nossos olhos. Ou consegue? Jesus Cristo diz que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ela será, primeiro, de forma rápida, de forma surpreendente e de forma visível. Então será percebida por todos os cantos da terra. A Bíblia diz que todo olho verá. Então será pessoal, ou seja,
João diz que ele viu o céu aberto e o cavalo branco e o que estava sentado se chama Fiel e Verdadeiro. Ou seja, Jesus virá pessoalmente. Ele não vai mandar só os anjos. Diz que ele vai vir rodeado com seus anjos. Ele vai vir tocando, os anjos tocando trombetas. Vai ser um grande evento, vai ser uma coisa extraordinária, uma coisa espantosa para os ímpios, mas maravilhosa para os cristãos. Será repentina. Então, para vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então será de forma surpreendente. Jesus, os cristãos estão preparados porque vêem os sinais. Mas para as pessoas que não conhecem Jesus, para as pessoas que estão se deleitando nos prazeres, que estão, na linguagem deles, curtindo a vida, eles serão surpreendidos como uma pessoa é surpreendida com um ladrão e invade sua casa à noite. É desta maneira. Então Jesus virá aqui com que objetivo? Ele virá primeiro para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, que é a sua noiva. Cristo é o noivo. Então a Bíblia diz que assim também Cristo morreu uma vez só, como oferta pelos pecados de muita gente. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Tem pessoas que dizem que as pessoas terão uma segunda chance, não é assim? Aqui diz que Jesus não virá para tratar dos nossos pecados novamente. Desta vez ele virá trazendo salvação a todos quantos estão ansiosos e pacientemente esperando por ele. Hebreus 9, versículo 28. Então não existe a ideia da segunda chance. Ou você entrega a sua vida a Cristo hoje, vive uma vida cristã plena hoje, ou você não terá a segunda chance. É isso que a Bíblia ensina claramente para mim. Segunda coisa, ele vai trazer vida para os que estão mortos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos, em que estão nos seus túmulos, na verdade vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizeram o bem para a vida eterna e aqueles que continuaram no mal para a condenação. Evangelho de João 5, versículo 28 e 29. Isso são palavras de Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Jesus disse que eles vão nascer. Algumas pessoas vão ressuscitar para a vida eterna e outras para a condenação. É claro que não dá para a gente tratar da questão da ressurreição aqui, que é um assunto longo, para a gente explicar a diferença da ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, né? E a questão do milênio. Aí a gente teria uma série, teria que ter um outro tempo maior do que esse aqui, para a gente tratar desses assuntos. Mas o certo é que vai haver isto. Então esta é a vontade de Deus, Jesus disse, que eu não perca de todos aqueles que Ele me deu, mas que levante todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai, que todo aquele que veja o Filho dele e creia nele, tenha a vida eterna e seja ressuscitado no último dia. Então Jesus virá para ressuscitar aqueles que morrerem em Cristo, e depois, num outro momento, Ele vai ressuscitar os ímpios. Ele vai ressuscitar, mas eles vão ressuscitar para a condenação. Então a igreja cristã, ela acreditava nessa gloriosa obra, conforme 1 Coríntios 6, versículo 14. Ou seja, e o que vai acontecer depois da volta de Jesus? Eu e você vamos ter um corpo glorificado. Ele vai exterminar com a maldade. Você pode ler 1 Coríntios 15, verso 51. Ele vai exterminar com a maldade. Ou seja, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nesse momento a maldade não existirá mais. Então a terra será totalmente redimida. Quando nós pregamos a volta, ou seja, do reino, o estabelecimento definitivo do reino, quando nós pregamos as pessoas para vir para o reino, é porque Jesus tem uma promessa gloriosa. Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça, porque o primeiro céu e a primeira terra vão passar, e o mar já não vai existir mais. É isso que é a promessa de Jesus. Os salvos terão plena comunhão com o Criador. Isso que vai acontecer depois disso, diz a palavra de Deus: eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles. Nós conviveremos com Deus, nós nos relacionaremos de forma clara e direta com Deus.
Esta é a promessa depois da volta de Jesus Cristo. Porque não vai haver mais pecado para nos separar de Deus. Não vai haver mais limitação para nos separar de Deus. Mas nós teremos verdadeira comunhão com o nosso Deus. Esta é a grande promessa, é o grande desafio e a grande maravilha que a palavra de Deus traz para nós. Então qual que é o nosso desafio para hoje, como cristãos? Então primeiro, enquanto Jesus não volta, nós precisamos conservar a nossa resistência, combater o bom combate. Precisamos fazer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combata o bom combate da fé em Cristo Jesus. Nós precisamos conservar a resistência. Enquanto Jesus não volta, nós precisamos manter a nossa esperança. Ou seja, nós vamos continuar vendo tsunamis, terremotos, ciclones, furacões, pandemias no mundo todo, ou seja, que vai causar dores, que vai causar medo, pavor na sociedade. Isso que nós estamos vendo hoje, o Covid-19, isso é apenas um pequeno detalhe do que vai acontecer. A Bíblia fala que vai acontecer peste. Peste é exatamente essas doenças epidêmicas, essas pandemias que atingem de forma global, que atingem toda a sociedade e que as pessoas ficam impotentes e elas não sabem como reagir diante delas. A ciência ficou paralisada diante dessa pandemia. Agora que ela está conseguindo buscar respostas para isso. Isso é a palavra de Deus se cumprindo, e nós vamos ver muito dessas coisas acontecendo. Eles vão vencer essa pandemia, logo aparece outra situação, mas nós precisamos permanecer com o coração carregado de esperança, cheio de esperança, muito mais do que o caos natural, as guerras, que ceifam vida de milhares de pessoas todos os dias. Não é apenas a guerra entre as nações, nós temos guerras em todas as áreas, inclusive dentro da igreja, dominada por pessoas que são carnais. Mas nós precisamos ficar cientes de uma coisa: o reino de Deus será restabelecido definitivamente e vai reorganizar todas as coisas. É isso que a palavra de Deus disse. E diz a palavra: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Enquanto Jesus não volta, continuemos perseverantes na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto Jesus não volta, vivamos com a certeza da sua volta e alegremos-nos. Ou seja, a volta de Jesus para os ímpios será lamento, conforme Apocalipse 1, versículo 7. Mas a palavra de Deus diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas agora para nós a promessa é a seguinte: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Essa é a promessa para aqueles que creem, para aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus, para aqueles que confiam plenamente no Senhor Jesus. E como fazer isso, irmãos? Nós precisamos reservar um momento de oração. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos pedir: Senhor, me ajude a considerar perseverantemente até a tua volta. Nós precisamos pedir: Senhor, eu te agradeço por todos os benefícios que a consumação do reino vai trazer a nós. Nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar buscando e pedindo para o Senhor nos segurar, para o Senhor nos conduzir, para o Senhor nos guiar, e que o nosso coração a cada dia mais seja cheio de esperança, apesar das circunstâncias. Amém? Que Deus, por sua graça, possa a cada dia encher o meu e seu coração de esperança, porque o Rei vai voltar e nós precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Bela mensagem. E saibamos de uma coisa:
Cristo está às portas. Precisamos realmente, duas coisas precisamos fazer: estar preparado e proclamar mais o reino de Deus. Amém? Pois sabemos que as pessoas alcançarão a salvação com o conhecimento e a prática do reino de Deus. Amém? Fique de pé, vamos cantar esse louvor que fala exatamente algo que trouxe a mensagem, que é a volta de Cristo, quando naquele dia iremos falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Cantemos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse deve ser a oração e o clamor da igreja a cada dia. Quanto mais as coisas forem difíceis, quanto mais as coisas apertarem, ao invés de reclamar, ao invés de chorar, diga: venha Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. Nós precisamos ter esse desejo ardente, nós precisamos clamar a cada dia, para que Jesus venha buscar a sua igreja. Amém? Nesse momento nós vamos orar. E nós vamos aqui apresentar alguns pedidos de oração de pessoas, mas antes eu quero aqui, em nome da minha família, a minha irmã pede aqui que agradece, eu também quero unir aqui a esse agradecimento, por todos que oraram, pelos meus familiares lá, meus tios, meus primos que foram acometidos pelo Covid-19. Deus ouviu a oração na sua soberania. O meu tio Geraldo, ele faleceu, o meu primo acabou falecendo, mas os demais, a minha tia Madalena, o João Carlos, a Sandra, a Sara, a Fran e o Isaías, eles já estão curados. Amém? Então nós louvamos a Deus por Deus ter agido na sua soberania e ter tido misericórdia dessas pessoas. Ele sabe porque faz cada coisa, porque Ele responde cada oração de uma maneira, e nós louvamos e nós somente submetemos à vontade soberana dEle. Ele sabe o que é melhor para cada um e nós apenas o glorificamos. Amém? Ele é exaltado para sempre. A nossa irmã Ruth Nunes, ela pede oração por ela, pela irmã Ada e sua filha Luciana. Essas duas, a Luciana parece que tem problemas conjugais, não é isso, né? Então nós vamos orar para que Deus entre com providência, oriente. É importante também conversar com essas pessoas, procurar oferecer ajuda, auxílio, para de repente as pessoas estão tendo dificuldade de conversa, e de repente nós que somos experientes, até você mesmo, pode oferecer para poder ajudar no aconselhamento dessas pessoas, não somente orar, mas ir lá conversar talvez com o homem, com a mulher,
e procurar entender e talvez dar direcionamento para essas vidas. Nós podemos, de repente, fazer isso e ajudar as pessoas mais do que a oração também. É importante a oração, mas às vezes precisa dessa ajuda, desse trabalho, que é um trabalho muito próximo e muito direto com as pessoas, para elas poderem superar as suas dificuldades, seus conflitos, né? A irmã Evelyn, ela pede oração por Ingrid e Laiane. Vamos orar por essas duas pessoas. A irmã Carla pede oração por ela. Ela precisa de saúde. Vamos orar para que Deus tenha e coloque a mão sobre a irmã Carla. O irmão Floresvaldo pede oração por sua família. Então são esses os pedidos de oração que nós temos, e nós vamos continuar orando uns pelos outros, e não esquecendo também de orar pela nossa cidade de Itapevi. E vamos orar por Jandira também, porque tem irmãos nossos aqui que moram em Jandira, né? Então eu sinto pastor de Itapevi e Jandira, tá? Eu me sinto pastor dessas duas cidades, então nós temos que orar por essas cidades para que Deus possa salvar a população dessas cidades. Eu tenho orado da seguinte forma, para que Deus possa poupar as pessoas que estão no plano de salvação dele. Não deixe que elas sejam, que elas morram, ou que elas sofram as consequências da morte, sem que elas conheçam Jesus, sem que elas sejam alcançadas na salvação. Nessas duas cidades. Então essa deve ser a minha sua oração, para que Deus possa salvar mais pessoas, e logo nós termos uma grande multidão de pessoas salvas em Cristo Jesus. Amém? Sim. Pelo batismo, verdade, vamos orar, porque sábado que vem haverá o batismo, já foi falado ontem pelo presbítero Zias. Felipe vai descer as águas batismais, outras pessoas também. Vamos orar para que Deus possa fazer presente e confirmar essa decisão importante, esse testemunho público do Felipe e de outras pessoas que farão diante da igreja, diante do mundo, e vão dizer: eu pertenço a Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos orar para que Deus possa conceder essa graça. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade, e eu estarei aqui intercedendo por essas pessoas. Meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque nós confiamos plenamente no que o Senhor é. Meu Deus, nesse primeiro momento eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo que o Senhor fez na minha família, Senhor. O Senhor respondeu às nossas orações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor faz tudo o que lhe apraz, tudo o que o Senhor já tem planejado, nada foge ao teu controle, Senhor. E nós aqui, Senhor, expressamos a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor, por todas as decisões que o Senhor tomou em relação à família do tio Geraldo. Meu Deus, o Senhor o levou para descansar, ao Zé Carlos o Senhor deu descanso também. Mas o Senhor manteve a tia Madalena, o João Carlos, a Sandra, a Sara, a Cristina, a Fran e o Isaías. E a minha oração, ó Deus, é que eles sejam fortalecidos nesse momento de dor, que eles sejam consolados pelo Senhor, que eles sejam ajudados por Ti, e que o Senhor complete a obra que o Senhor começou na vida deles até o dia de Cristo, Senhor. Que eles possam estar preparados para encontrar, quando o Senhor vier estabelecer o Teu reino de forma definitiva, Senhor. Esta é a minha oração por estas pessoas. Pai, eu também oro, ó Deus, em favor da irmã Ruth Nunes, ó Pai. Peço a Tua bênção sobre ela, pois ela tem sido um canal de bênção, tem trazido pessoas, tem trazido nome de pessoas, tem relacionado com pessoas, e agora ela traz aqui o nome da irmã Ada, da sua filha Luciana. Meu Deus, eu oro para que o Senhor entre com providência nessa casa. Meu Deus, o Senhor dê paz nessa casa. O Senhor dê bom senso, ó meu Deus, aos membros dessa família, Senhor, de tal forma que eles possam ter os seus problemas superados, eles possam conseguir, meu Deus, manter esse casamento, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, nesse momento também eu apresento aqui a irmã Evelyn, Senhor. Meu Deus, ela tem aqui também como intercessora, como pessoa que tenha trazido pessoas para apresentarem ao Senhor. E eu quero especialmente orar por ela, para que o Senhor continue abençoando a vida dela, concedendo a graça da saúde à Tua serva. Mas eu quero também apresentar as pessoas que ela trouxe aqui, que é a Ingrid e a Laiane. Essas pessoas precisam do Teu cuidado especial, Senhor. Eu sei que o Senhor as conhece, sabe exatamente o que elas precisam, por isso eu as entrego em Tuas mãos e confio plenamente no que o Senhor vai fazer por elas, que será para a glória e testemunho do Teu poder, Senhor.
Pai, nesse momento também, eu apresento a nossa irmã Carla, Senhor. Meu Deus, ela precisa de saúde. Ela precisa de saúde, Senhor. Meu Deus, que a irmã Carla receba saúde agora em nome de Jesus. Que ela conceda a graça da bênção da saúde. Meu Deus, eu peço pelo irmão Florisvaldo. Eu peço pela sua família, por sua filha, por seus netos, por seu genro, por todos os membros da sua família, Senhor. Que todos sejam alcançados e abençoados pelo Senhor. Pai, a minha oração também nesse momento é pela cidade de Itapevi e pela cidade de Jandira, Senhor. Meu Deus, nós oramos para que as pessoas, todas as famílias que moram nessas duas cidades, sejam alcançadas pelo Senhor. Pai, nós aqui nesse momento intercedemos pela salvação destas pessoas. Deus, arranca cada uma delas do reino das trevas, tira elas, meu Deus, do domínio de Satanás e traga para o reino do teu amor. Traga elas para o Senhor Jesus. Liberta essas pessoas que estão oprimidas, essas pessoas que estão presas, essas pessoas que estão, meu Deus, dominadas pelas forças do mal, que elas sejam arrancadas desse domínio e sejam trazidas para o governo e para o reino de Cristo. Deus poderoso, eu oro para que o Senhor nos use como igreja, para nós alcançarmos essas pessoas, para nós levarmos esperança a essas pessoas, para podermos discipular essas pessoas, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que nós somos poucos, mas também oramos a Ti pedindo, envie obreiros para esta seara, Senhor. Envie obreiros para esta seara, Senhor. Dai-nos, ó Deus, homens e mulheres que nos ajudem nesta empreitada, nesse desafio, Senhor. Sabemos que somos limitados, somos poucos. Mas eu sei que o Senhor tem pessoas preparadas, separadas, escolhidas para o Senhor, para esta obra. Portanto, eu oro, meu Deus, para que elas sejam trazidas, elas sejam apresentadas, elas sejam inseridas, ó Deus, em nosso meio, para que façamos essa grande ceifa, essa grande colheita, Senhor. Nós confiamos plenamente no que o Teu Espírito Santo pode fazer. E entregamos o destino nosso, o destino da Tua igreja e o destino desta cidade, o futuro desta cidade em Tuas mãos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos alegrado e por isso nós louvamos a Ele. Ele tem enchido nosso coração de esperança, né? Esse mês nós falamos sobre o reino de Deus e eu acho que quando nós ouvimos essas mensagens, nosso coração alegra, nosso coração enche de esperança e conforta bastante. Que nós não esqueçamos dessas mensagens, que nós possamos guardar em nossos corações e orar sempre para que o Espírito Santo esteja nos lembrando de todas as coisas. Jesus disse que quando o Consolador viesse, Ele nos faria lembrar de todas as coisas que Ele falou. Não é assim que Ele disse? Então, eu creio que Ele tem falado pela sua palavra aqui conosco no púlpito, de diversas maneiras, através de várias pessoas, e nós precisamos orar. Quando você esquecer, Senhor, por favor, me ajude a lembrar, Senhor, da Tua palavra. Eu preciso continuar lembrando, não posso esquecer da Tua vontade, Senhor, e das Tuas promessas, especialmente. Nós não podemos, porque se nós esquecermos das promessas, nós podemos perecer. Amém? Então, nós vamos ter despedidos nesse momento, lembrando que quarta-feira, às 19h30 temos culto aqui e também será transmitido, tá bem? Agradecemos às pessoas que estão em casa para que Deus possa continuar abençoando a cada uma de vocês. Curve sua cabeça. Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado por esse momento tão especial. Despeça-nos, ó Deus, com a Tua bênção. E para isso dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.